Feedback, ele existe toda uma estrutura, né, para você dar um feedback para alguém. Eu já recebi feedback e já recebi feedbacks bons e ruins e assim, já recebi muitos, né? Nossa. Mas teve um específico que acho que você sabe qual é a situação, que não foi um feedback que para mim foi um feedback bem feito porque faltou consistência. Então, quando eu tento aplicar muito isso na minha equipe, quando eu vou dar um feedback, eu tento sempre dar um feedback consistente e, de certa forma, com provas do que eu tô falando. Sim. Isso é uma coisa que eu aprendi também com o nosso antigo líder, né? Aham. Ele falava muito sobre isso. Quando você for dar um feedback para alguém, você tem que dar sempre um feedback com provas do que você está falando. Então, esse feedback que eu recebi especificamente foi o que me virou uma virada de chave muito forte ali na minha carreira, que eu acredito que eu amadureci muito depois disso. Uhum. Então, acho que o feedback, ele precisa ter consistência. Ele não pode ser um feedback de vozes entendeu? Da sua mente. Uhum. Tem que ter ali um passo a passo. Existem várias estruturas, mas eu costumo sempre tentar trazer os pontos positivos da pessoa, depois estruturar e falar de uma situação que aconteceu, do erro dela, explicar o impacto que isso causou na empresa ou na equipe, Sim. e aí depois dar o feedback pessoal, né? Falar o que eu acho em relação àquilo. Mas sempre a consistência da situação, do impacto e com provas, né? Não o que você acha sobre aquilo. Então, acho que essa parte de você dar feedback antes de demissão, ela é muito importante. Por Sim. causa disso, Nossa, pra ninguém pode caramba. sair de uma empresa sem saber o porquê daquilo, né? E eu já vi pessoas sendo demitidas sem saber o porquê, sem ter ideia do porquê. Isso é muito errado. Até grandes empresas, você vê grandes empresários falando sobre isso. Aí você vai na empresa daquele empresário e aí você acaba vendo que em determinado departamento ou equipe, aquilo não acontece. Mas não acontece não é por causa da empresa, do empresário, mas sim por causa do líder que foi Da contratado, gestão, que a gestão ali não é ruim, precisa ser revista, Sim. né? Então, acho que é importante também pensar sobre isso. As pessoas acabam generalizando muito a gestão e liderança e jogando sempre no colo dos empresários ali, mas nem sempre é assim. Às vezes é a contratação que foi errada, a pessoa que não foi desenvolvida. São várias situações, né? Nossa, tem muitas. Inclusive, não se iludam. Se vocês, empresas, demitem, dispensam, né, convidam seus funcionários a saírem pelos motivos que não são os reais, assim, né, falam, dão pra eles os motivos que não são os reais, eles vão ficar sabendo, tá, depois. Eu acho que isso é muito mais fuga. É. Eu, tipo, por exemplo, isso eu escuto demais de vários amigos, colegas de trabalho. Estamos fazendo corte de pessoal. A gente está reduzindo custos e despesas na empresa. É um motivo muito aceitável, né? Para não correr Financeiro da risco empresa, sim. de não pagar, né? Não honrar com o pagamento de todo mundo, vamos fazer isso aqui. Só que ainda assim, por que eu? Que aí tem todo aquele motivo. Eu sou uma das pessoas mais caras para a empresa manter, ou eu sou a mão de obra mais barata e por isso a empresa não precisa de mim, ou às vezes nem foi por isso. Foi só porque pediram mesmo, aconteceu alguma coisa. E aí entra nessa mesma questão da aplicação do feedback.